Saudações, caros telespectadores da ADI Filadélfia TV Mucuba. Cá estamos nós para mais uma edição do programa Mundo Evangélico. Para esta semana nós trazemos um tema tão especial que é a prosperidade ou salvação. São duas coisas que nós queremos aqui falar e vamos entrar um pouco mais ao fundo em relação a este tema do dia de hoje. E para o programa de hoje eu conto com dois convidados que já são residentes da casa. Tenho aqui à minha direita quem vai se apresentar agora para os telespectadores. Meu nome é Lucas Albino, mais conhecido por Pastor Maravilha. Muito obrigado, Pastor Maravilha. E do meu lado esquerdo tenho aqui também um dos convidados que é residente, um panelista residente da casa. Peço que se apresente para os nossos telespectadores. Uma boa tarde para todos os irmãos amados. Eu sou Elias Ângelo Lamussi, missionário voluntário. Muito obrigado. Temos aqui dois líderes religiosos que vão conosco compartilhar este tema que tem a ver com a prosperidade e a salvação. E para começar, vamos começar mesmo com o nosso convidado Elias. Para si, o que é prosperidade e o que é salvação? Ok. Eu entendo prosperidade como sendo o estado de estar bem sucedido na vida, feliz e afortunado. Eu penso assim como eu compreendo prosperidade. Quando você está num estado de sucesso na vida, com bens materiais mais sucessivos, e também essa prosperidade também não só tem a ver com riquezas, mas também tem a ver com o seu estado saudável econômico. Obrigado. Muito obrigado. E ainda acrescentando, e a salvação, o que seria mais ou menos? A salvação nós podemos compreender como o ato de Deus de resgatar o ser humano do pecado, da condenação e do juízo vindouro, e oferecer-lhe o perdão através de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí, de uma forma resumida, podemos deixar assim. Muito obrigado. Pastor Maravilha, algo a acrescentar sobre o conceito de prosperidade e salvação? Bom, dizer que prosperidade, quando nós falamos de prosperidade em Cristo, estamos a falar de uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem um bem-estar, uma pessoa que tem uma abundância espiritual e material. E esta pessoa vive com o propósito de Deus. Esta pessoa tem um contentamento. E muitas das vezes as pessoas confundem prosperidade e riqueza. Riqueza é acúmulo de bens materiais, mas prosperidade é o bem-estar, que contempla o nosso espírito, a nossa alma, saber que existem problemas, mas saber resolver esses problemas com Cristo. Muito obrigado. E continuando, eu queria ainda com o Pastor Maravilha, existe um cenário que se vive hoje nas igrejas. Eu gostaria de ouvir do Pastor Maravilha, qual acha que tem sido o objetivo principal que leva as pessoas a irem para as igrejas? Será que é por causa de prosperidade, de salvação ou milagres? Aquilo que é a realidade dos dias de hoje. Eu vou pedir ao meu querido missionário para ler Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mateus Capítulo 6:33. 33. Fala de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Sim. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o que eu quero dizer é que, como disse aqui, se as pessoas vão à procura de prosperidade ou riqueza, ou as pessoas vão à procura de salvação. Nós vemos nos últimos dias que até há pastores que não estão na igreja a dirigir a igreja. Estão lá como trabalhadores, estão lá à procura de dinheiro, estão lá, por isso até você vê que eles vivem através do dízimo. Embora a Bíblia diz que quem trabalha no altar vive no altar, mas não é para saquear, como nós vemos agora. Então, nós temos problemas de que o próprio pastor é que a Bíblia, aquilo que diz, nós devemos ter o conhecimento e este conhecimento vai nos salvar. O próprio pastor não tem conhecimento, não está lá para salvar ninguém. Está a chamar pessoas que vão lá procurar riqueza, procurar bens materiais. Não estão lá para ter salvação. Por isso vem algumas igrejas
não usam até a Bíblia. Ok. Ou se usam a Bíblia, é por pouco. O maior tempo que eles usam são histórias, é o estatuto da igreja, porque muitas igrejas agora trabalham com o estatuto, não com a Bíblia. Então, estamos num mundo misturado, em que há um grupo que procura a salvação, mas temos outro grupo, que é o maior, que só vão, na minha língua, o pastor vai traduzir, chamam de Guzamutungwe. Mas foi muito fundo. Foi muito profundo. Os que acrescentam a fila. Nós temos uma fila grande de cristãos, mas não temos nada de cristãos. Estamos a contar os ratos com seus rabos. Ok, graças a Deus. Então significa que muitos desses vão só atrás de milagres. Não só crentes. Até os próprios líderes Os próprios líderes que fazem milagres. Ok. Porque o que eles fazem? Como sabem que estão acompanhados com pessoas de pouca fé, simulam milagres, até milagres outros comprados, para atrair as pessoas e as pessoas trazerem os ditos dízimos que não são aqueles dízimos que a Bíblia pede. Quer dizer, nesse caso estamos falando de contribuições exageradas, não dízimos. Até vamos dizer que são doações, porque nem contribuições não são. Propósitos, como chamam. Sim. Vamos eu já assisti, eu gosto de assistir muitos cultos para ver qual é o posicionamento do mundo e meu, onde é que eu estou. Eu já assisti alguém que dizia: você tirou o dinheiro, ofereceu o dinheiro que não chega para comprar meu sapato. O que é isso? É uma imagem recente. O que é isso? É muito recente. Pastores? Um sapato de 150 mil randes. O que é isso para dizer um crente? Você chama alguém da casa dele para vir te comprar sapato? Chama alguém da casa dele para vir te dar roupa? Você chama alguém para dar aquilo que Deus te deu de graça. Porque nós recebemos de graça e Deus te dá de graça. Graças a Deus. Muito obrigado, Pastor Maravilha. O nosso evangelista Elias. O que as pessoas procuram na igreja nos dias de hoje? Milagre? Salvação ou prosperidade? Eu penso que depende. Porque, como sabemos, o convite para a salvação é para todos. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulos 55, Isaías capítulo 55, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Então, com esse texto, como diz o profeta Isaías, é que cada um sabe o que ele vai buscar quando vai na presença de Deus. É por esta razão que nós não temos como afirmar o que eles vão à procura de salvação ou de cura, porque já encontramos essas duas classes. Nem mesmo o livro de Mateus, capítulo 13, quando fala sobre o joio e o trigo, Jesus disse: deixai o joio e o trigo crescerem juntos. A maior parte das pessoas ou dos crentes não seguem a Deus porque querem alcançar salvação, mas porque querem o quê? Prosperidade, querem prosperar. Talvez ou querem um casamento seguro, ou vão à busca de riquezas, ou vão à busca de um bem-estar. Quer dizer, em outras palavras, nós, como pregadores, precisamos fazer compreender às pessoas que aqui na terra onde nós vivemos, nós estamos de passagem. Sim, estamos de passagem. Então, a maior parte das igrejas mundiais, nós não vamos citar aqui o nome das igrejas, mas nós podemos ver a maior parte de igrejas que supostamente fazem milagres ou prodígios, são essas igrejas que o objetivo é adquirir bens materiais dos seus próprios crentes. E muitos crentes, em troca da salvação, vão em busca de o quê? Bênçãos. As bênçãos não podem ser troca, quer dizer, não é meio de salvação. Deus, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Esse cansaço que está a se referir é cansaço espiritual. Talvez está cansado de beber, está cansado de ser viciado. Por exemplo, em Mucuba, está cheio de jovens baduínos e tem o quê? Tem pais que dizem: epa, irmã evangelista, ajuda-me lá com o meu filho. Essa está cansada de ver o filho a morrer naquela miséria. Agora, eu não posso levar o meu filho, por exemplo, né? Não sou casado,
eu não tenho filho, mas eu só vou dar um exemplo como um pai espiritual. Eu não vou levar um irmão da igreja e dizer o seguinte: eu vou te abençoar, mas eu preciso de 50 mil. A salvação, como disse o pastor Maravilha, não pode se comparar por dinheiro ou por esforço. Nós já sabemos que a salvação é pelas obras. Ninguém é salvo por obedecer os mandamentos de Deus, porque só nós, por natureza, somos violadores. Então, muitas igrejas pregam prosperidade, pregam milagres e vendem esses milagres. E como nós estamos num mundo muito cruel e Satanás está rugindo como leão, muitos vão em busca de sucessos, fama e poder, não salvação. Mas todos estamos sujeitos a essa salvação. Podemos ser salvos. Muito obrigado. Aparece aqui uma questão, pastor Maravilha. Quando estava aqui a falar o evangelista, ele fala da salvação que não aparece só a partir das obras. O pastor concorda que a partir das obras, quer dizer, a pessoa pode ter todas as obras boas, seguindo o mandamento e não ser salvo? Sim, eu penso que o evangelista, o missionário, leia Efésios 2:8. Efésios Capítulo 2, verso 8. Ok. Diz assim. Versos 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Muito obrigado. Está muito claro, caro telespectador, como pode ver, somos salvos não apenas pelas obras, mas sim pela graça, principalmente da graça. E olhando para essa questão, será que alguém, quando é próspero, podemos dizer que já está salvo? Falar de prosperidade pode ser igual a falar de salvação? Eu quero perceber qual é a prosperidade. Porque há a prosperidade material que alguns ostentam. Não, se é prosperidade material, não. Porque essa até atenta a você pecar. Okay. Porque se você é próspero, não reconhece as viúvas, não reconhece os órfãos, o teu vizinho aí está a morrer porque não tem 10 meticais para pagar o medicamento na farmácia. E você é próspero. Essa prosperidade não está a te salvar. Viras um pecador. Então, por isso nós dizemos que a prosperidade tem as práticas de bem-estar. Bem-estar é o quê? É saber viver com os outros. É saber apoiar. Então, só é prosperidade quando essa prosperidade é de Deus e serve para Deus. E serve para apoiar os outros. Mas se você é próspero, não apoia, querido, amado, tem que repensar essa sua prosperidade. Ok. E falando mesmo nesse ramo de prosperidade, o que tem acontecido geralmente para que os crentes continuem pobres e aqueles mundanos, não podemos dizer, aqueles que não creem, começam a prosperar, a adquirir riquezas, pesos embora são ilícitas? Será que não há como haver uma justiça divina para evitar essas situações? Nós estamos a ver que há situações em que um descrente está a prosperar, está a ter muita riqueza e tudo mais, mas o crente que está toda hora a orar, a jejuar, não consegue dar passos na vida, continua na miséria. O que está acontecendo por detrás disso? Está a acontecer que Deus é justo. Deus é justo. Há vezes que eu, como crente, se me vê que o meu coração não suporta, Ele não vai me pôr rico. Porque eu posso ficar rico para ter muitas mulheres. Amém? Eu posso ficar rico para humilhar os outros. Então, por isso você vê, há crentes que não prosperam, porque Deus conhece o coração. Agora, os mundanos prosperam, por quê? Porque são coisas sem Deus. São coisas de curto prazo. E são, por isso você ouve até o governo diz que há enriquecimento ilícito. Então, aquilo que você vê parece que é prosperidade. Eu conheço um pastor, que não vou citar o nome dele aqui. Ele até convidou-me para nós orarmos. Nós oramos porque ele queria ter carro. E ele foi dando resposta com Deus. Mostrou-lhe, porque ele estava a comparar ele com uma jovem que tinha carro.
mostrou-lhe o que aquela jovem faz para ter dinheiro. E foi ver que dentro da casa daquela jovem tem uma cobra de 14 metros que leva dinheiro. Então Deus perguntou a ele: você quer ser como ela? Será que ela está tranquila? Não está. Será que ela tem paz? Tem dinheiro, mas não tem paz. Eu costumo dizer, os que costumam me ouvir a pregar, muitas das vezes quando estou a pregar para os casais, eu costumo dizer, há pessoas que até apreciam casas bonitas, de casais, e aquele casal desorganizado, que não tem comunhão, por quê? Porque falta a mão de Deus. Então, a prosperidade verdadeira tem que ter a mão de Deus, porque esta vai ajudar aos outros e vai trazer o bem-estar. Se uma prosperidade, eu tenho acompanhado nas libertações, pastor, ajuda meu marido, ele não dorme, porque lá em casa temos uma coisa lá no quarto, temos um altar, temos pactos. Então, os mundanos não têm prosperidade, têm riqueza ilícita, que traz tribulações. Por isso, quando esses morrem, também as coisas seguem. Até as pessoas costumam dizer, não, é porque não geriram. Não é porque não geriram. Voltaram lá onde ele levou. Eu ouvi uma história, aqui mesmo no Malawi, em que havia uma curandeira que dava essas riquezas ilícitas às pessoas. Quando ela morreu, disse, aquele que quer permanecer com a minha riqueza, que venha chupar minha mama morta. Veja esse sacrifício, pastor. Você ir chupar a mama de um cadáver que você nunca amou, porque podia ser da tua mulher. Embora a Bíblia diz que por detrás da morte já não há nenhuma oração, porque mesmo sendo sua mulher, quando ela morre, não há como. Mas veja só que alguém tem que ir chupar o seio de alguém que nunca compartilhou com ele. Então, não é prosperidade, é riqueza amaldiçoada. São bens amaldiçoados, é dinheiro sujo. Muito obrigado. Amado Elias, Sim. A questão é a mesma. Queria ouvir o seu ponto de vista. Sim. Por que os cristãos, muitos deles, não prosperam financeiramente, enquanto os mundanos estão sempre a prosperar e atingir níveis que até às vezes cristão fica com inveja de um não cristão, porque está a prosperar mais em relação ao próprio cristão? Ok, primeiro eu queria dizer o seguinte: ser rico não é pecado, porque já temos Salomão, era um homem rico, temos o David, quase os patriarcas do Antigo Testamento, Abraão, Noé, foram homens ricos, pessoas com sucesso, que prosperavam. Mas aquela riqueza que eles tinham não era mal adquirida, foi uma riqueza abençoada por próprio Deus. Então, se for dessa maneira, como disse o pastor Maravilha, que maravilha ainda, porque você está sendo abençoado, é o resultado do caráter que você revela em Deus. Porque o que acontece é que o ser humano tem que fazer aliança com Deus. Qual é a aliança? A aliança tem a ver com mandamentos. Deus fala o seguinte: eu te estabeleço mandamentos, você obedece e eu vou cuidar de você. E nós não vamos exigir de Deus, porque a maior bênção de Deus não é a prosperidade, não é o dinheiro, não é a riqueza. É saber que nós temos esperança da vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por que os cristãos são pobres em relação aos mundanos? A razão é única. Este mundo quem governa é Satanás. E Jesus não nos promete governarmos neste mundo. Jesus disse que meu reino não é dessa terra. E vejam lá, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 19, ele dá-nos um conselho: os tesouros no céu. Como é que se faz? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E nossa ansiedade está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz, pagou a penalidade dos nossos pecados. Quer dizer, né? Então, e o homem mais sábio da Bíblia, que nós conhecemos, em primeiro lugar, Jesus, temos aqui Salomão, para terminar com o meu comentário. Esse foi o homem que provou toda a sabedoria e provou todas as riquezas. Eclesiastes capítulos 12, versos 13. Ele diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão.
teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive em tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Eu penso que a maior riqueza de um cristão é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Os cristãos não ficam ricos nesses últimos dias porque Satanás, o Deus deste mundo, é quem controla as riquezas dessa terra. Mas Deus pode nos dar o suficiente para suportarmos até a volta dele. Por esta razão que os cristãos estão embaixo, aparentemente, os mundanos estão em cima, aparentemente. Mas nós estamos mais ricos que eles, porque eles precisam da maior riqueza, que é Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós estamos, nesse momento, sim, vou dar mais espaço ao Pastor Maravilha, antes do nosso intervalo. Logo depois da intervenção do Pastor Maravilha, vamos ter um curto intervalo e voltaremos num piscar de olho. Mas vamos à insistência que o Pastor Maravilha tem nesse momento. Aqui não é insistência, é para secundar. Ok. É o que ele disse. E também eu já havia dito. O que anima trabalhar para ter reforma? Do que trabalhar, vou ser expulso. Ou não ter reforma. O cristão está a trabalhar para uma reforma. E ele vai receber. Sabes que, mesmo aqui na terra, nós apreciamos um estar reformado, com os seus pés cruzados, a coçar a barba, a desfrutar daquilo que ele trabalhou ao longo do tempo. Então, o cristão está a trabalhar para as suas reservas e terá a sua reforma. Graças a Deus. Muito obrigado. Essas foram as intervenções dessa primeira parte. Nós voltamos em antena logo a seguir ao intervalo. Vamos agora atender os compromissos comerciais. Mais uma vez, estamos de volta após um breve intervalo. Estamos aqui hoje no programa Mundo Evangélico, que estamos aqui com o tema Prosperidade ou Salvação. Uma das coisas que nós precisamos de seguir dentro das nossas congregações. E para essa segunda e a última parte do nosso programa, eu queria saber do nosso evangelista, Elias, é bíblico um cristão próspero, um pastor, um líder que a vida está a dar bem, está a dar certo, passar a vida a ostentar a sua riqueza, quer nas redes sociais, a mostrar carros de luxo, mostrar a sua riqueza, a sua vida, para mostrar que eu estou a viver bem. Enquanto tem crentes na mesma igreja que estão a passar por necessidades extremas. Será que é bíblico essa exibição de riqueza por parte de alguns líderes? Sim, não é bíblico. Não é bíblico, mas antes eu queria dizer o seguinte: não existe nenhum mandamento na Bíblia que orienta o cristão a ser rico. Okay. Sim, não existe. Não existe nenhuma parte da Bíblia onde há a possibilidade de Deus nos dar a esperança de ser rico aqui na Terra. Não existe. Pelo contrário, Jesus nos dá muita atenção com as riquezas nesses últimos dias. Por exemplo, eu vou ler um livro, Marcos, capítulo 8, aqui fala sobre o preço de um cristão. Marcos capítulo 8, verso 34, aqui fala qual é o preço de um cristão. E com esse texto aqui, nós vamos compreender qual é o objetivo principal de Jesus com as nossas vidas. Marcos capítulo 8, versos 30, Marcos capítulo 6, desculpa, versos 38, diz assim. 6 está mais atrás. Não, mas que era esse 8. Sim, desculpa. Então 34 diz assim, verso 34. Marcos 8. Marcos 8, sim.
Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Com esse texto, dá para entender que nós estamos mais para perder, para ganhar na eternidade. Então, não é bíblico um pastor começar a expor suas riquezas ou seus bens materiais nas televisões, ou começar a ostentar-se nas redes sociais, porque primeiro, a maior ostentação que um cristão pode se expor nas redes sociais é o que estamos a fazer aqui, revelar o caráter de Deus para as pessoas, pregar o Evangelho. Nós como missionários, como evangelistas, como pastores, nosso dever não é falar de nós. Até o próprio Espírito Santo, Jesus disse que ele não falará de si mesmo, ainda que ele seja Deus, seja divino. Então, nosso dever não é expor coisas materiais, coisas que não podem salvar, é expor a palavra de Deus, mostrar às pessoas que a Bíblia é o único canal de verdade. Jesus é o meio pelo qual nós alcançamos a vida eterna. É um grande pecado um pastor, um pregador, um missionário começar publicamente isso chama-se o quê? Chama-se graça barata. Okay. Sim, graça barata. Onde as pessoas querem misturar Jesus e os bens materiais. Atos, é bem claro o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo disse o seguinte, disse que não há outro nome debaixo da terra que pode nos levar para a vida eterna. Sejam os muçulmanos, os budistas, os católicos, os adventistas, os presbiterianos, os luteranos, todas as igrejas, todo aquele que é ser humano, todo ser vivente, até os animais, devemos esperar sobre Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a salvação. Então, isto, biblicamente, é reprovado. É reprovado. Sim. Pastor Maravilha, concorda? Visto que nós temos visto em televisões, pastores que até levam as câmeras para a sua garagem. Tenho aqui Maserati, tenho Ferrari, tenho aquilo, tenho uma maçã, tenho aquilo. E ainda traz uma defesa que diz que os que não mostram é porque não têm. No dia que tiverem também vão poder mostrar. O que o pastor Maravilha tem em relação a isso? Peço, meu amado missionário, Lucas 12, 20 e 21. Lucas capítulo 12. Versos 20 e 21. Diz assim os seus versículos 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Verso 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Já ouviu, papai? Amém. Isso também temos no Ezequiel, rei Ezequiel. Quando ele ficou doente, mandaram-lhe visitas com prendas. Ele, emocionado, levou, mostrou a casa. Mas depois o profeta foi dito, vai dizer que isso que ele fez é loucura. Ele vai ser assaltado, vai ser destruído, vai ser levado tudo. Então, é uma pessoa insensata, é uma pessoa incoerente em Deus, que traz essas coisas, que faz a ostentação dos bens perante o público ou nas redes sociais. Não é coisa de Deus. Muito obrigado. Mais uma questão, pastor Maravilha. Como avalia o pregador ou líder que todo mundo está no altar a pregar teoria de prosperidade? Devemos prosperar, devemos falar de riqueza, mas ele próprio não é rico. Ele garante que vai dar riqueza aos outros, a fazer das orações, jejum e tudo mais, mas ele próprio não beneficia-se dessa bênção. Como é que avalia esse tipo de pregadores? Eu
nem posso avaliar. Por quê? Porque o homem de Deus está no púlpito para transmitir o que Deus lhe dá. Se ele estiver a trazer uma mensagem que Deus lhe deu, esta mensagem é bendita. Mas se ele estiver a se comportar como os curandeiros fazem, que nem banco tem, mas diz que eu vou te dar caro. O filho dele está na machamba e diz vou te dar emprego. Então, esta pregação contradiz a ele mesmo. Mas quando ele faz e traz a mensagem de Deus, porque o pregador normalmente, naquilo que eu aprendi em teologia, não vai dizer o que ele pensa. Ele tem que trazer a mensagem de Deus naquele dia. Agora, também se esse pregador está na repetitividade, é aquilo que nós dissemos. Este não está aí para dirigir o povo de Deus. Está com fome. Está à procura de comer. Acho que o irmão... Sim, amado Elias. Sim. Por mim, aqueles pregadores que deixam de lado a palavra de Deus e falam sempre de prosperidade. Mas ele não é próspero. Ele não é próspero. São caracterizados na Bíblia como falsos profetas. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 15, diz aqui: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Né? Verso 17: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. São falsos profetas. E nós, como cristãos que falamos a verdade e procuramos viver na verdade, nós já dissemos várias vezes, como pregadores, como missionários, um pregador, o dever dele é exaltar a imagem de Cristo, não há outra coisa. Eu não posso falar de mim, falar de carro, falar de dinheiro. Mesmo que você tenha dinheiro, tenha carro, não é isso que as pessoas necessitam. Quantas pessoas, vejam lá, por exemplo, Adão e Eva. Quando Adão teve a Eva, tudo estava bom. Mas Deus estabeleceu uma lei. Adão e Eva não podem comer aquela fruta. No dia que vocês comerem aquela fruta, certamente morrerão. Adão achava que amar a Eva acima de Deus poderia continuar a ser feliz. Viu o que aconteceu? Adão ficou destituído da glória de Deus, começou a sofrer. Se não fosse pela graça de Deus, pela morte daquela ovelha que deu perdão a Adão e Eva, eu acredito que hoje Adão e Eva não terão esperança da vida eterna. Às vezes o pecado, quando está em nós, faz com que as coisas boas tornam mais, as coisas mais tornam boas. Na verdade, nós temos que acreditar uma coisa. No mundo há uma explosão de falsos profetas. Começando lá nos Estados da América. Até aqui em Moçambique. No Brasil não vale a pena. Esse leiro de falsos profetas, eu sempre dito quando... É por isso que dificilmente assisto muitos programas do Brasil. Principalmente programas televisivos religiosos. Porque Brasil é conhecido como um lugar onde fala-se mais de Jesus. Mas a imagem de Jesus está sendo sujada no Brasil. Veja a Igreja Universal o que está a fazer com Jesus. Veja Manã. Veja outras igrejas. Imagina, já surgiu uma nova igreja agora, Faia e Embaixada. Onde você tem que quer dizer, uma técnica de curandeirismo. Então existem falsos profetas. Oração não se paga. Nós estamos aqui para combater o sistema da Igreja Católica. Nós como crentes, porque o sistema da Igreja Católica é 100% diabólico. Nós não estamos a dizer que as pessoas que rezam lá são diabólicos. Não, porque também são filhos de Deus. A própria Bíblia diz que tem outras ovelhas, outros apriscos. Mas a Igreja Católica, foi a Igreja Católica que ensinou que a salvação é pelas obras. Foi a Igreja Católica que faz batismo de crianças. Então, e a Igreja Católica é um sistema de salvação pelas obras. Agora, se um protestante ou um crente que diz que eu sou protestante, estou a combater o sistema católico e ainda por cima leva a cura como meio de conseguir dinheiro e começa a exibir ostentação nas televisões, eu diria, em nome de Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus, são falsos profetas. Eles querem nos enganar de que Jesus está abençoando. Quando Jesus abençoa a vida de alguém, tem o fruto do Espírito Santo. Mansidão, humildade, amor. São características principais de que você tem riqueza de Deus.
Então é por esta razão que eu digo, são falsos profetas. Tem muitos textos na Bíblia que reprovam esse tipo de profetas e missionários. E precisamos, nós como missionários, pastores, evangelistas, combatermos essas heresias e esses ensinamentos falsos. Senão o povo vai ser enganado e vamos ser culpados. O sangue vai cair sobre nós. Então eu estou a sacudir aqui, nessa televisão aqui, e pela graça de Deus, estou aqui a sacudir. Esses pastores, esses profetas, que falam de ostentação, carros, exibem luxo nas televisões e pedem dízimos para abençoar as pessoas, são falsos profetas. E não são dízimos disso, isso é roubar, porque o dízimo é a 10ª parte do Senhor, pertence ao Senhor. Então nós temos que aproveitar agora que o Senhor nos deu vida e saúde para desmascarar esses falsos profetas. Muito obrigado, amado Elias, nosso evangelista. Nós estamos a caminhar para a reta final do nosso programa Mundo Evangélico, mas ainda algo está a preocupar. Sim. Nos dias de hoje, como dizia, há muitos falsos profetas. No meio de falsos profetas, no meio desse evangelho que já está deturbado, já tudo virado, como é que o cristão deve se comportar ou deve encontrar um caminho certo para a salvação? Porque cada um puxa para não ver na minha igreja, porque aqui a salvação é aqui mesmo. E cada um quer se santificar, quer mostrar que a minha igreja é mais santa do que a outra. Então, como conduzirmos o povo de Deus para chegar à salvação no meio de tantos lobos a querer buscar as mesmas ovelhas? O caminho é único. O caminho é único. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus. E Jesus Cristo, ele fala também no livro de Mateus capítulo 7, versos 13: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. O único segredo para não ser enganado no meio de muitas religiões falsas, muitas igrejas falsas, é você ter uma comunhão pessoal com Jesus. E Jesus, como é o reflexo da imagem de Deus, através do Espírito Santo, vai te convencendo através da Bíblia. Jesus foi tentado. Só falava, está escrito, está escrito, está escrito. Só temos que ter em conta que também Satanás usou a Bíblia para perturbar Jesus. Mas como a verdade não luta com a mesma verdade, Jesus venceu. Se nós sermos homens de oração, sermos homens de jejum, se formos crentes de estudo da Bíblia, estudo diário, termos culto de oração e passarmos toda a vida com Deus, eu tenho fé que o caminho, a verdade e a vida vai te salvar e você já está impune desses falsos profetas. A Bíblia é a única maneira de como se livrar desses falsos profetas. Por isso que nós temos que seguir a Jesus Cristo como único caminho. Muito obrigado, evangelista Elias. Pastor Maravilha, no meio de tanto evangelho distorcido, como conduzir o crente para ter a salvação? Saber que aquela igreja prega essa verdade ou vive essa verdade no meio de tantos lobos que nós temos? João 8:32. João capítulo 8, verso 32. Ok. Levei uma nova Bíblia. E há outro G32, outro 31, depende de... Sim. Ok. Então, João 8:32. Comece no 31, sim. 32. Ok, 31 diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Pastor, quer mais palavras? Os telespectadores precisam. Para mim, pastor, não. Querido e amado telespectador, a palavra diz: crê em Jesus, porque Jesus é o caminho, como já tinha dito o missionário. Não há outro caminho. O caminho é Jesus. Mas esse Jesus, quando está a seguir, disse ali o 32: sabereis a verdade vos liberta. E essa verdade onde está? Bíblia Sagrada. Check your Bible, read your Bible. Seja companheiro. Sabe, por exemplo, eu. Muita gente vê essa pastinha, pensa que eu ando mole. Eu ando com a minha Bíblia aqui, todo momento. Porque mesmo se estou no chão, estou aí a ver. Porque o que acontece? Se você não lê a Bíblia, há de ser dito que isso nos faz uma coisa que é bíblica. Você vai deixar de seguir, vai seguir o estatuto da igreja. Ou vai seguir o estatuto, aquilo que a pessoa quis. Nós ouvimos um dia que um dos nossos companheiros disse que
A igreja, ele dormiu, sonhou, não sei o quê. Então, você vai seguir sonho de pessoas. Há pessoas que não estão a seguir Jesus, estão a seguir sonho de pessoas. Então, por favor, segue Jesus, leia a Bíblia e vais cumprir João 8,32. Com conhecimento serás liberto. Para terminar, na fase das últimas considerações, Pastor Maravilha, qual é a mensagem que tem para deixar para aqueles crentes que estão na igreja, mas não sabem por que estão na igreja? Porque há alguns que estão lá e dizem, quando eu morrer, para cantar no meu falecimento. Vou à igreja para quando eu ficar doente, me visitarem no hospital. E as pessoas quando verem dizem que sim, aquele é muito amado. Qual é a mensagem que deixa para esses que estão na igreja e não sabem por que estão lá? Amado, Jesus morreu na cruz por nossa causa. Deus tem um amor. Veja só, tirar um único filho que ele tinha para morrer por nós. Então, você tem que saber que vais à igreja para exaltar Jesus Cristo, para você se reconciliar com o Criador que é Deus, e para que quando você perecer, ter uma vida eterna. Aquilo que estava a dizer aqui, anima a viver uma reforma. Então, trabalhe para a sua reforma. São essas palavras como últimas considerações. Muito obrigado, Pastor Maravilha. O nosso evangelista Elias, últimas considerações, últimas palavras para aqueles que estão na igreja e não sabem por que estão na igreja. Num certo dia, alguém me perguntou, eu estava evangelizando, a pregar a palavra do Senhor, e apareceu uma irmã muçulmana. Disse, irmão Elias, e os muçulmanos que não conheceram a Jesus, será que serão salvos? E eu disse o seguinte, a palavra de Deus é clara, que a salvação de Deus não se limita na religião. Se você é muçulmano, é católico, é budista, talvez você tenha uma religião falsa, a salvação de Cristo não se limita no conhecer. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só pode crer quem crê na Bíblia. Então, eu queria dizer o seguinte para todos os nossos amigos que nos acompanham agora, que não importa a religião onde você está, desde que você crê em Jesus e seu manual seja a Bíblia. No livro de Zacarias diz que haverão crianças ou pessoas que andam a perguntar, Senhor, que feridas são essas? São os muçulmanos que morreram achando que o profeta Muhammad era o profeta da salvação, mas creram em Jesus Cristo nos últimos dias e foram salvos. E a Bíblia também diz no livro de Romanos, os que sem lei pecaram, também sem lei serão julgados. Os que pecaram pela lei, também pela lei serão julgados. Nós temos certeza de muitas pessoas que vão ser salvas. Até a Bíblia diz que haverá surpresas. Mas isso não significa que você vai ser salvo roubando, matando, mentindo, adulterando. Mas quando você conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele vai te dar poder para você ser transformado através do Espírito Santo. Ninguém vai no céu fumando, bebendo. Mas o Espírito Santo, ainda aqui na terra, vai transformar, vai mudar o seu caráter e você só tem que aceitar. Porque é só aceitar, não se paga nada. Que Deus possa abençoar a todos que nos assistem agora, que Jesus, que nós estamos a exaltar nesta hora, possa nos abençoar e abençoar a vocês. Amém. Amém. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Evangélico, num dia tão especial que estamos aqui a falar sobre a prosperidade e salvação. Nós voltamos nos próximos programas, nas próximas edições, com mais temas que têm a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, e convidamos a seguir a nossa página. Esteve na apresentação do programa o pastor Pedro José Jussa, a partir da Filadélfia TV, na cidade de Mucuba.